Estamos aí, mais uma aula de penal, falando do crime de ameaça. E nós paramos aqui no mal verossímil. O mal verossímil nada mais é do que aquele possível de ser cumprido. Imagine que o cidadão diz para o cara assim: olha, vou te mandar para a Lua, vou te mandar para Marte, vou te jogar nos anéis de Saturno. Isso não é possível de ser cumprido. Não é um mal verossímil. Pelo menos não se não tiver um foguete, né? Uma nave espacial com alta tecnologia, que a missão americana para Marte deve naturalmente chegar em Marte em 2020. Tem um plano, talvez, se tiver investimento da NASA. Quer dizer, não é um mal verossímil. Tem que ser verossímil. A outra questão que nós ficamos de responder é: o agente precisa querer concretizar o mal prometido à vítima? Não. Não é necessário que ele queira concretizar o mal prometido à vítima. Mesmo que ele não queira no seu íntimo concretizar, mesmo que ele não vá fazer o que ele prometeu, o que acontece? O que acontece? O que acontece é que o que vai acontecer? Na hora em que ele ameaça a vítima, na hora em que ele diz para ela: vou te matar, vou te agredir, vou fazer tal coisa, e ela se sente ameaçada, isso é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. Uma outra questão: professor, mas se o agente falar brincando com a vítima, gracejando? Ora, meu amigo, nós já explicamos isso no curso de calúnia, difamação e injúria. Se for uma brincadeira, não se trata de crime de ameaça. É preciso que haja um mal injusto e grave e sério, verossímil. Se não houver, nós não vamos ter a questão aqui da ameaça. Porque a intenção é de amedrontá-la. Se ele conseguiu amedrontar a vítima, já cumpriu a missão da ameaça dele. No entanto, deve ser possível cumprir a ameaça. Se não for possível cumprir a ameaça, caso contrário, ela deixa de ser verossímil. Então, se for alguma promessa que ele fez à vítima que ele não tem condições de cumprir, não se trata de crime de ameaça. Beleza? É preciso que haja a possibilidade de se cumprir essa ameaça. Outra pergunta: se o agente estiver embriagado ou tomado por ira, há crime? Há duas correntes. Há duas correntes em relação à questão da ira. O agente embriagado, o agente que foi instigado pela vítima, o agente que está no momento de ira, o agente que está tomando um remédio controlado. Qual a situação? Há crime, pois o artigo 28 do CP estabelece que a embriaguez e a emoção não exclui a imputabilidade. Então não cabe, por exemplo, dizer: porque eu estava num acesso de raiva, porque eu estava fazendo uso de uma droga, porque eu estava embriagado. Por quê? Porque lá na primeira parte, quando a gente fala na aula de culpabilidade, e está no playlist também, nós explicamos que a embriaguez e a emoção não exclui a imputabilidade. A embriaguez e a emoção não exclui a imputabilidade. Então, se ele está embriagado, ou se ele está emocionado, se ele está nervoso, se ele está estressado, se ele está com raiva, isso não impede da vítima reclamar sobre a ameaça que sofreu. E isso não deixa de tipificar a ameaça. Não há crime, pois a ameaça exige ânimo calmo e refletido. Existe uma segunda corrente que diz que a ameaça, para que ela seja verossímil,
para que ela seja tipificada, há necessidade de que o ânimo dele seja calmo e refletido. O que significa isso? Significa que ele não pode estar estressado, que ele não pode estar nervoso, que ele não pode estar no momento de ira. Porque no momento de ira, no momento de estresse, no momento dele que ele não está calmo, com o ânimo calmo e refletido, não há que se falar em crime de ameaça. Professor, o que prevalece é muito complicado dizer o que prevalece. Depende do caso concreto, mas normalmente a jurisprudência tem se inclinado para a corrente da ameaça que exige o ânimo calmo e refletido. Principalmente em situações em que se comprova que o cidadão estava sob o efeito de algo, sob o efeito de droga, sob o efeito de um estresse pós-traumático, um estresse muito grande, em que ele, naquele momento, daquele que não estava como se diz, falou o que ele não deveria falar, né? Que ele não falou da boca para fora, não estava com um ânimo calmo e refletido. Porque se nós dermos uma interpretação pela primeira corrente, em que a emoção não exclui a imputabilidade, nós teremos rigorosamente todas as pessoas que praticaram crime de ameaças serão condenadas. E o juiz, nesse ponto, ele chega a um meio termo. Bom, eu vou aplicar aqui nesse caso a questão do ânimo calmo e refletido para poder não prejudicar o andamento desse processo. A posição majoritária é a segunda, que entende que há necessidade de ânimo calmo e refletido. Se não houver ânimo calmo e refletido, não há crime. Mas eu tenho uma observação. A mesma polêmica é encontrada no crime previsto no artigo 331 do Código Penal, na relação desacato. Nós temos já a aula de desacato, está lá nos crimes contra a administração pública. Aliás, uma das aulas mais acessadas do nosso canal. Obrigado por você que está acessando aí esse crimes contra a administração pública, que cai muito em concurso público e prova da OAB. E lá nós explicamos que se o cidadão embriagado, drogado, num acesso de raiva, nervoso, estressado, desacata o policial, a maioria da doutrina da jurisprudência aponta para que se o ânimo dele não é calmo e refletido, não deve ser caracterizado o desacato. Então lembre-se dessa corrente, ânimo calmo e refletido, que prevalece nos crimes de ameaça e desacato. Bom, aqui eu trago uma jurisprudência para você, sempre trazendo uma coisa boa para você que quer aprofundar os seus conhecimentos da jurisprudência. Temos aí uma apelação criminal, violência doméstica, Lei Maria da Penha, crimes de ameaça e lesão corporal, pedido de absolvição. Olha aqui. Alegação de ausência de provas suficientes para a condenação e de ausência de dolo quanto ao delito de ameaça, improcedência. O delito de ameaça exige um dolo, que é a vontade livre e consciente de amedrontar a vítima. Se eu não tenho dolo, que é essa vontade de amedrontar a vítima, não há que se falar em crime de ameaça. Autoria e materialidades comprovadas, conjunto probatório comprobatório da prática do crime de ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira do acusado. Ora, se eu tenho prova testemunhal, pessoas que viram ele ameaçando, se eu tenho prova material, temos um laudo que comprova que ela sofreu uma lesão corporal. Nesse caso, eu tenho o elemento subjetivo do delito de ameaça, devidamente comprovado. Eu comprovo que ele realmente queria amedrontá-la, que realmente a intenção dele era lesioná-la. Recurso desprovido. Processo
ACR, aqui você pode consultar, é um número enorme que a gente não vai ler para não perder muito tempo aqui na nossa aula. Mas o que eu quero dizer é que tudo depende da prova, tanto da ameaça, se teve uma testemunha, quanto da lesão, se teve o laudo, e também tudo depende do dolo. Se o elemento subjetivo estiver caracterizado, comprovado, não há que se falar em ausência de elementos para condenação. Beleza? E nós vamos agora, na próxima aula, falar dos crimes contra a liberdade pessoal. Eu vou falar, gente, do sequestro ou cárcere privado. E vou fazer a diferença do sequestro e cárcere privado da extorsão mediante sequestro. A pergunta é, qual a diferença entre sequestro e cárcere privado e extorsão mediante sequestro? A gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Você gostou? Curta. Você tem um amigo que está fazendo? Uma amiga. Você é minha amiga que está aí assistindo. Sua companheira está fazendo um concurso público. Não seja egoísta. Compartilhe com ela. Você quer ter acesso a outras aulas? Vai lá no YouTube, Franklin Lobato, Franklin Prado ou Franklin Lobato Prado. Tá lá a foto bonita, eu tô lá sorrindo, paletó bonito. Você logo vê que sou eu. Aperte lá, se inscreva. É de graça. E você vai ter acesso a mais de 1000 videoaulas de penal, processo penal, de direito da criança, estatuto do idoso, processo civil, direito constitucional, ações constitucionais, legislação extravagante, está tudo lá. É só você clicar, é de graça, não paga nada. Aproveite. Eu volto daqui a pouco com o sequestro, cárcere privado e a diferença dele com a extorsão mediante sequestro. Espera aí que eu vou só trocar o paletó, volto já já, é VaptVupt.